Muito boa noite a vocês, ouvintes da Alta Conexão. Sexta-feira, dia 9 de abril do ano de 2021. Este é o Olho no Olho entrando no ar. Nessa noite, aqui pela ITT Play, também de Teresina, e no Facebook da Alta Conexão, facebook.com/Alta Conexão. Lá você pode participar, fazer a sua pergunta. O convidado de hoje merece muita atenção. Eu vou ter o prazer de bater um papo aí durante 45 minutos com Nelson Luiz Kershner, o Nelsinho, 512 partidas vestindo a gloriosa camisa do São Paulo Futebol Clube. Isso não é para qualquer um, ninguém que queira consegue, precisa ter muita categoria e muita personalidade e muito caráter para vestir por mais de 500 vezes a camisa do tricolor do Morumbi. 37, na minha conta que tem 37, depois ele vai confirmar para a gente, 37 vezes vestindo a camisa da Seleção Brasileira, medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 88, também não é para qualquer um, naquela época que o Brasil não conseguia a tão sonhada medalha de ouro, medalha de prata nos Jogos Olímpicos, realmente é um convidado que tem muito conteúdo para a gente aqui na Alta Conexão e na ITT Play de Teresina. Então, vamos direto e reto para o nosso entrevistado, Nelson Luiz Kershner. Só vou te chamar de Nelson Luiz nessa primeira vez, porque todo mundo te conhece como o Nelsinho, grande lateral esquerdo da época de ouro, de uma das épocas de ouro do São Paulo Futebol Clube. Nelsinho, muito boa noite, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por despender o tempo para que os nossos ouvintes o conheçam, o seu boa noite, e já emenda com um breve histórico de como surgiu o Nelsinho, graças a Deus para todos nós no futebol. Boa noite, Wanderlei, boa noite a todos. Assim, eu tive mais ou menos o mesmo caminho, né, que normalmente se percorre. Eu até falo assim que você tem duas possibilidades, né? Ou começa num time pequeno, nas categorias de base, e depois você vai disputar, time que disputa Campeonato Paulista de base, ou Campeonato Sub-15, Sub-17, Sub-13, e aí você tem a oportunidade de jogar contra os clubes grandes e de ser chamado, né? E foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu jogava no Comercial da capital, mas isso com 12, 13 anos, e jogando contra o São Paulo, fui chamado na época era até o Cidinho, treinador da base do São Paulo. Dei sorte também que o presidente do Comercial era São Paulino, então assim, acabou facilitando, né? E acabei indo para lá. E comecei no Juvenil C, na época era diferente, não era Sub-15, Sub-17, né? Era Juvenil C, B e A, né? Aí comecei no Juvenil C, passei para o B, aí fui para o A. Tive a oportunidade muito cedo de fazer a primeira partida no Profissional de São Paulo. Eu tinha 16 anos, quando foi feito, quando eu precisou, né? Eu fui chamado para atuar já no profissional, mesmo ainda sendo amador. E aí peguei os concorrentes, que era normal, né? Tive o Ayrton, que era mais velho do que eu, mas era um jogador novo também, lateral esquerdo. E eles tinham sido, né, eu tinha feito parte daquela equipe de 80, 81, quando foi bicampeão paulista, mas ele era o titular, e quando precisava, eu jogava. E assim, só que logo em seguida eles contrataram o Marinho Chagas, quando veio o Oscar, Marinho Chagas, né, o Marinho Chagas já era, né, jogador da Copa de 74, mas já tinha uma idade bem avançada, mas era um jogador né, tinha vindo do Cosmo, então, teoricamente, ele foi contratado para ser o titular, não teria nem como colocar no banco, nem como disputar a posição, né? Só pelo nome ele já jogava. E nisso daí o Ayrton acabou saindo, eu fiquei no lugar do Marinho, fiquei junto com o Marinho, como reserva dele, mas ele se machucava muito, tinha uma idade muito avançada, né, e assim, se machucava muito, e eu acabei, assim, tendo muito mais oportunidades, até chegar ao ponto, depois em final de 81, de 82, eu assumi a posição como titular, ele, né, foi negociado, e aí praticamente eu fiquei até 92 em São Paulo, são 10 anos
assim, jogando. Eu nunca fui reserva do São Paulo. Jogando e ganhando, né? E como ganhava aquele time? Títulos paulistas, título brasileiro, títulos internacionais, depois na seleção, fora essa medalha que você falou de prata das Olimpíadas, né, de Seul. Fui campeão, fui medalha de ouro no Pan-Americano de Indianápolis, quando o Brasil também no basquete ganhou aquela famosa medalha, né, contra os Estados Unidos. E então fui medalha de ouro, fui um campeão pré-olímpico, campeão pan-americano. E aí foi uma sequência, torneios, bicentenário da Austrália, Taça Stanley nos Estados Unidos, que era nos Estados Unidos não, na Inglaterra, né? Era Escócia, Inglaterra e Brasil, era tipo um torneio rápido. E aí e assim, eu comecei na base, né, na realidade, na seleção brasileira, né? Eu fui na seleção de júniors, depois fui na seleção de novos, que a gente também foi campeão na França, em Toulon, na França. E então, assim, teve uma passagem muito legal dentro da seleção, na base da seleção, time principal da seleção, e também dentro do São Paulo. Depois passei pelo Corinthians, passei pelo Flamengo e fui para o Japão. Aí fiquei praticamente 3 anos no Japão, onde que as pernas que já não aguentavam mais. Mas basicamente é isso daí. Agora então vamos dissecar a carreira. Gabriel Trevisan está na escuta, Felipe Reis, Gustavo Ciarlariello está dizendo aqui, ó, jogou muito. Pena que às vezes era contra o Palmeiras. Fazer o que, Gustavo? E contra o Corinthians, você não imagina o que esse cara fez naquela época. O Gabriel Trevisan já manda uma pergunta para você. Ele gostaria de saber se você teve a oportunidade de jogar com o Miller. Você jogou com o Miller, com o Silas, com o Sidney. Você fez parte daquele glorioso time de São Paulo, não? Sim, joguei muito tempo com o Miller, né? Desde que o Miller subiu da base até na saída dele quando ele foi para a Itália, né? Sempre tive junto. Na verdade, eu peguei 3 fases diferentes, né, do São Paulo. Então, eu joguei com todos esses tipos, né, esses jogadores. Peguei a época do Valdir Pérez, Serginho, Zé Sérgio, sabe, que era aquele time mais velho, que antigamente, assim, era difícil um clube grande trabalhar com garotos, né? Quando 18 anos, você era muito novo. Quando chegava a 28, 29, já começava a ficar muito velho. Então, assim, a mentalidade era diferente, né? Mas eu trabalhei com Mário Sérgio, Paulo César, muitos jogadores, né? Que era o time de São Paulo na época. O treinador era Mário Giuliato, antes era o Minelli, depois acabou ficando Mário Giuliato. Então, também foi uma imensidão de treinadores que eu trabalhei. Depois veio a época dos menudos, né? Contrataram em 84, contrataram o Careca, 83, 84, o Careca, o Renato Pé Murcho, né, que eram as revelações do Guarani naquela época. E subiram muito os garotos, né, da base, né? No caso do Miller, o Sidney, o Silas, né? E que eu falei, num time grande, você colocar logo 3, 4 jogadores para jogar, até o São Paulo foi apelidado de menudos, né? Os menudos, eu também era novo ainda. Novo, cabeludo, de olho claro, era tudo, né? Era tudo naquela época, né? Então, assim, então foi essa época de Gilmar no gol, né? Ou tinha o Gilmar, tinha o Babiru, tinha o Abelha. Aí, pô, para mim, assim, foi uma das grandes equipes de São Paulo, Zé Teodoro, Oscar, Dario, e eu na lateral. Em médio volante você tinha o Bernardo, tinha o Márcio Araújo, tinha o Falcão, que acabou vindo da Roma, né? Meio de campo você tinha Silas e Pita, né? 2 baitas lá, meio de campo, né? E na frente era Miller, Careca e Sidney. Então, assim... Sidney, aquele ponta esquerda de cabelo cacheadinho, né? Todo reggae ele, né? Ele tinha um apelido que eu não me lembro do apelido, agora me falhou. Mas ele tinha um apelido realmente muito legal. Nelsinho, você falou aí dos treinadores, então eu queria abordar um pouco os treinadores. Você teve muitos treinadores, você falou aí do Minelli, do Giuliato, logicamente o mestre Cilinho. Quais foram os treinadores que mais te marcaram
E cada treinador tem uma forma específica de trabalhar, de lidar com o jogador. Você consegue dar, pelo menos uns 3 ou 4 treinadores que você trabalhou, o feedback de qual é a base do trabalho de cada um? Um peca pela organização do time, preza, perdão, pela organização, outro solta alguns jogadores, outro é muito disciplinador, outro é aquele paizão de dar um tapinha nas costas até quando faz a coisa errada. Você consegue rotular, dar um feedback de alguns desses grandes nomes? O Minelli, eu lembro que o que o Minelli fez no Internacional de Porto Alegre, na época dos anos 70, foi uma coisa fantástica, aquele time fabuloso, e ele no São Paulo também foi muito bem. Então, só complementando, assim, dessas 3 fases que eu peguei no São Paulo, né, até porque depois eu vou tocar no nome do treinador também. Então, aí depois começou, em 87 praticamente, começou a ter as mudanças, onde chegou o Raí, aí veio contratar o Zete, aí veio o Ronaldão, mas já era do São Paulo ainda, mas Palinha, Martilico, e então, assim, foi uma outra, Cafu, Elivelto, né, Macedo, então, assim, foi uma outra geração, né, e, assim, e eu continuava como sobrevivente lá, né, da geração passada. E até falando nisso, porque foi a época que, um pouco mais lá na frente, em 90, praticamente, 89, 90, foi quando o Tele chegou também, né, para comandar o São Paulo, e também teve uma passagem muito boa, né, em termos de títulos. Mas, que nem eu falando do Tele primeiro, né, assim, ele era mais disciplinador, né, às vezes eu chegava até a ser um pouco chato, né, porque ele, assim, pegava muito no pé, né, em termos de disciplina. Era um treinador que trabalhava muito, então ele assim, ele, tipo assim, vencia você no cansaço, ou na repetição, né, se um jogador tivesse problema para cabecear, nossa, ele tá morto esse jogador, porque ele ia ficar o treino, pegar depois do treino e ficar lá cruzando bola para o jogador. Aconteceu com o Macedo tinha medo de colocar a cabeça na bola. Como é que um centroavante tem medo de colocar a cabeça na bola? Então ele pegava e fazia isso. Cafu tinha uma dificuldade muito grande, chegava muito fácil na linha de fundo, mas tinha uma dificuldade muito grande de cruzamento e de bater aquelas bolas diagonais. Então ele trabalhava muito em cima assim, do que o jogador tinha dificuldade, né? E isso eu achava legal. Treinava muito, como fosse meio, a gente até brincava, meio exército, né? Então, assim, se bobeasse, né, de sábado, ia jogar no domingo, normalmente sábado era um rachão. Então, se bobeasse, ele dava coletivo no sábado para jogar no domingo, quer dizer, um jogo no sábado e um jogo no domingo, né? E Cilinho, eu acho que era, pelo que eu vi, pelo que eu conheci, pelo que presenciei, era o treinador com mais esquema tático, né? E ele tinha uma visão muito, muito grande porque o treinador, ele não basta ver só o time dele. Hoje você tem muitos assistentes, né? Assistente dentro de campo, né? Tem auxiliar técnico, assistente lá fora, os caras ficam falando, 10 pessoas para olhar. Antigamente não, era só o treinador, era o treinador e o preparador físico. Então, assim, o treinador que era bom, ele tinha que olhar o time dele como é que estava e olhar também o adversário como é que estava. O ponto fraco do adversário, o ponto forte do adversário. E ele tinha essa capacidade, e por isso que ele conseguia, às vezes, no intervalo do jogo, ele virar completamente. Às vezes o time estava tomando sufoco, você vira completamente, porque você começa a explorar o ponto certo e marcar o ponto também certo do adversário. Esses esquemas que hoje tem, né, que é 4-4-2 ou 3-5-2, ele já fazia isso lá atrás. Então, assim, não me surpreende hoje ver o futebol de hoje, porque ele já tinha essas ideias na cabeça e ele colocava mesmo em prática. Foi um treinador que não tinha medo. Ele falava assim, se o São Paulo perder de 5-4, porra, eu saí daqui satisfeito. Por quê? Porque ele pensava em termos da torcida. Pô, o cara veio no estádio e viu 9 gols. Pô, qualquer pessoa, sendo o adversário, o torcedor adversário, o torcedor do seu time, mesmo que perder, ele vai ficar falando, pô, nós vimos 9 gols, né? Ou 6 gols, ou 3 gols. Hoje, para você achar um gol, é difícil, né? Então, assim, o futebol hoje ficou muito fechado.
raras exceções de alguns times que jogam realmente para frente, mas normalmente você vê isso mais em futebol europeu. Minelli era muito força, né? Aquele treinador que fazia assim, não, você tem que ser forte. Então, hoje ele seria o treinador, né? Porque o que tem de preparador físico, o que tem de brucutu, desculpa a palavra, virando jogador de futebol de bom nível, hoje ele deitava e rolava o Minelli. Sim, porque ele pegava, na época era o Gilberto Tim, né? Falecido Gilberto Tim, que era o preparador físico, que também era louco para uma academia, entendeu? E deixava a pessoa bombada. E assim, e jogador grande, jogador que, sabe, impunha pelo tamanho, não pelo, às vezes, é lógico que num São Paulo, num Internacional que ele treinou, tudo, né? Logicamente você vai ter jogadores bons, mas o jogador bom para ele tinha que ser grande, alto, forte, né? E depois acabou mudando. Tanto que em 77, não sei se foi 77 que ele conseguiu um milagre. O ano você me corrige, tá? Mas acho que foi 77 ou 78 que o São Paulo ganhou aquele campeonato brasileiro em cima daquele fabuloso time do Atlético Mineiro de Reinaldo e companhia, ganhou naquela base, segurando o jogo na força e ganhou nos pênaltis. Acho que foi 77. Você fazia parte já, não? Ah, não. Eu cheguei em 79, né? Então, assim, eu era novo ainda, em 77, devia ter uns 11 anos por aí. Eu só lembro muito né, que teve aquele acidente, né, aquele percurso horrível, né, com o Chicão e que entrou numa bola mais forte, acabou machucando aquele jogador do Atlético, né, e que marcou muito. Mas, você pegava o time de São Paulo naquela época lá, dava medo, né, Chicão, Teodoro, era Antenor, nossa, os caras, assim, cara que não alisava muito. Vamos atender os nossos ouvintes rapidinho, Nelsinho. O Clinton Namur está te fazendo uma pergunta pessoal aqui. Não sei se ele está te confundindo, hein? Nelsinho, você ainda joga bilhar no Pinheiros? E o time do seu coração é o Corinthians? Abraços do Clinton Namur, Nelsinho. Você ainda joga bilhar no Pinheiros, Nelsinho? Não, no Pinheiros não. Nem em outro lugar. Difícil jogar. Então, jogar muito em concentração, né? Mas, exatamente. E essa pessoa aqui você conhece, olha. Dona Neide Ciarlariello está dizendo, acho que quem está assistindo aqui é o marido dela, seu Domingos Ciarlariello, dizendo que o programa promete muito. O José Luiz Bento está mandando um abraço. E o Gabriel Trevisan, aqui, nosso Messi, que deu errado, você vê até pela fisionomia dele, está perguntando qual o jogador que você mais gostou de jogar junto e o mais difícil de marcar. Um abraço a todos, né? Dona Neide, parceira nossa, Fernando, filho, seu Domingos, Gustavo, filho, seu Domingos, pai. Então, tem a Bia também aí, tá fazendo uma pergunta também. E, assim, a pergunta é sempre o jogador, vou colocar ela aqui de novo para você. O jogador que você mais gostou de jogar junto e qual o mais difícil de marcar? Você, como lateral, de vez em quando tinha que marcar o ponta daquela época, que é o ponta de hoje também. Eu acho que um dos pontas, né? Na época se jogava com os pontas mesmo, né? Eu acho que um dos pontas mais difíceis foi o Renato Gaúcho. Além de ele ser muito forte, ele era veloz, tinha técnica também, né? Não foram muitas vezes que eu acabei mais jogando contra, porque era só mais em Campeonato Brasileiro, né? Mas era um belo ponta, né? Então, assim, foi um dos jogadores, talvez, como ponta assim, mais difícil de marcar. E o jogador que eu acho, assim, que eu joguei junto, assim, que, vamos dizer, para mim, né, eu acho que é um dos melhores jogadores que eu vi, estaria tranquilamente entre os top 10 do mundo, que é o Careca. Assim, não jogar, né, do meu lado, porque ele já era atacante, jogava lá atrás, mas, assim, independente também de posição, né, mas, assim, como jogador, era um jogador muito completo, né, e tanto é que, né, foi
foi muito novo convocado para a Copa do Mundo, infelizmente acabou se machucando em 82, e né, todos os lugares que passou fez o a nosso diferença. querido Diego Armando Maradona é muito grato ao Careca naquela dupla que ele fez jogando pelo Napoli. E a Bia Ciarlariello aqui, eu acho que ela deve ter olhado aqui as minhas perguntas. Ela e o José Luiz Bento estão fazendo mais ou menos a mesma pergunta. Eu ia te fazer, mas aqui vamos dar preferência para o ouvinte. A Bia Ciarlariello está perguntando que ela sempre, ela está afirmando que ela sempre teve curiosidade de saber o que você achou de jogar no Japão. Como foi essa experiência? Bia, muito obrigado pela sua participação. Um beijo no seu coração. Então, Bia, foi muito bom, né? Começo, naquela época, você saía daqui com medo, né? Saí com medo, realmente. Porque você não tinha muita abertura, o que era o Japão. O futebol do Japão estava iniciando, né? A G-League. É muito diferente, né? Então, ia pegar temperaturas muito baixas, ia pegar neve, terremoto, tudo que aconteceu eu acabei pegando lá, né? E não era pouco, eram bastante que acontecia. Às vezes de maior, né, intensidade, às vezes com menor intensidade, mas o tremor era sempre constante. Eu acho que foi a única ponto assim, negativo assim, que você fica meio traumatizado com aquilo. Até o próprio japonês, se a coisa for muito intensa, ele mesmo também se assusta e as pessoas acabam saindo de casa, indo para a rua, ou procurando abrigo, alguma coisa. Mas em termos de país, em termos de educação, em termos de vida, assim, foi maravilhoso, né? Eu fui com meus filhos pequenos para lá, então, assim, eles puderam frequentar a escola, participar muito, né, da vida das crianças japonesas, né? Aprenderam bastante. E para a gente era um futebol diferente, né? Tanto é que no começo eu tive muito problema lá. Por quê? Porque lá, se você achasse que o juiz estava roubando, aqui no Brasil, você vai reclamar, você vai falar alguma coisa, né? Você acaba não aceitando, seus companheiros acabam não aceitando, acaba o jogo, você acaba falando, dando uma entrevista. Lá, eles não adiantam, entendeu? Às vezes eu falava com o companheiro nosso, né, japonês, falava, fala alguma coisa. Não, na época eles não falavam porque eles tinham que aceitar a hierarquia, entendeu? A hierarquia deles ser o juiz, deles ser uma pessoa mais velha, então a autoridade. Então eles não abriam a boca. Eu falava, mas está na cara que o cara está assim, né, não está apitando legal. E não adiantava. Então, assim, eu começava a brigar, começava a falar, e aí até, assim, um diretor do Rei Sol, né, do Cachê Rei Sol, chegou, né, que ele era mais ligado aos brasileiros, né, eu falava, não adianta, você vai falar, eles vão abaixar a cabeça e vão ficar quietos. Agora, em termos, assim, também a cobrança era outra, né, então, assim, tinha esse lado que eles não falavam nada, mas, ao mesmo tempo, também não te cobravam como se cobra aqui no futebol brasileiro, ou mesmo na Europa, né? O resultado, sabe, a qualquer preço, aquelas coisas todas. Eles cobram, pelo menos na época, né, que eu fui para lá, que estava iniciando, eles cobravam muito mais pelas suas atitudes, pela sua conduta, pela pessoa. Tanto é que para contratar um jogador, eles faziam uma pesquisa muito grande, né, de família, se a pessoa iria se adaptar lá, se gostaria de viver no país deles. Então, assim, era uma coisa diferente. Mas foi um aprendizado muito grande, um país excepcional. Muito bom. Nosso querido amigo, o nosso companheiro José Luiz Bento, especializado em categorias de base no Rio de Janeiro, tinha feito 2 perguntas, uma mais ou menos como a pergunta da Bia, sobre como foi a sua passagem pelo Japão, e a outra, ele está aqui fazendo uma pergunta interessante, porque você, quando saiu do São Paulo, você esteve no Flamengo, né? E depois você acabou indo jogar por um tempo no Corinthians. Uma coisa muito difícil de acontecer na época, né? Um jogador trocar de camisa dentro do próprio estado, ou seja, ir para um rival. E a pergunta do José Luiz Bento, nosso querido Bentinho,
Como é que foi sair de um time na qual você foi formado na base, o São Paulo, e depois de jogar no rival? Hoje acontece de tudo, né? O cara em São Paulo joga nos 4 times e tá tudo certo. Mas naquela época tinha diferença, não tinha... O profissionalismo não era tão escancarado como é hoje. Como é que foi isso? Como é que você foi parar no Corinthians? Então, na realidade, antigamente era diferente, né? A lei do futebol. Hoje o jogador é preso ao clube, né? Mesmo sendo lançado pelo clube. Praticamente eles fazem um contrato de 3 anos, né? Acho que é o máximo, seria 3 anos ou 5 anos. E acabando esse contrato, você está livre, você não é mais do clube. Antigamente, seu passe pertencia ao clube. E, assim, com o decorrer do tempo, dos anos, é que você ia adquirindo 10%, 20%, 30%, até 10 anos você chegar ao 100% do passe, você pegar o passe livre. Então, era muito difícil, né? A não ser que, vamos dizer, chegasse numa renovação de contrato. São Paulo não acertou comigo o contrato lá, colocou a proposta lá na federação, eu dei minha proposta, não houve um acordo. Se a coisa rolar, eles teriam um prazo, né, para tentar fazer essa renovação. Aí, a partir de um certo momento, você poderia ficar com o passe livre. E aí vinha um clube te contratar. Mas era muito difícil de o clube deixar acontecer isso, né? Então, assim, era quase impossível você sair do São Paulo e ir para o Corinthians ou ir para o Palmeiras, né? Até por esse motivo. Eu saí de São Paulo porque eu peguei o passe livre depois de 10 anos, né? Então, eu adquiri 100% do passe e acabamos fazendo um acordo, um acerto lá, e eu acabei saindo. E antes disso, né, teve essa passagem pelo Flamengo, mas aí eu estava no São Paulo, normal. Foi emprestado para o Flamengo, né? Emprestado, na realidade, assim, a história é mais ou menos que eu já tinha tanto tempo de São Paulo, já estava com praticamente 9 anos de São Paulo, e naquela época não se ganhava como se ganha hoje aqui no Brasil. Então, naquela época, você precisava fazer uma transferência para fora do país para conseguir, vamos dizer, uma situação mais estável financeiramente. E foi isso que eu pedi para o São Paulo. E até na época, não sei quem da diretoria acabou vazando essa informação à imprensa de uma forma errada, errônea, né, que como se eu quisesse sair de São Paulo. Não, eu não estava querendo sair de São Paulo para jogar no Corinthians ou em outro clube, né, até porque eu já estava num clube grande. Eu estava querendo uma transferência para fora. E acabou assim, ficando aquela situação meio ruim e tal, e o Leonardo também não estava bem no Flamengo, que era prato da casa, né, e acabou indo eu e o Bobô, que tinha vindo do Bahia, para substituir até o Raí na época, e também não estava muito bem, e veio o Alcindo e o Leonardo para São Paulo, mas um empréstimo de 6 meses, um empréstimo simples de 6 meses, né. E aí teve uma situação que eu acabei machucando lá no Flamengo, jogando contra o São Paulo, com seu amigo Antônio não era Carlos. normal, não era normal acontecer isso. O jogador emprestado, eles não liberavam para jogar. Mas só que tinha 2 de lá, 2 de cá, liberaram. E acabei me machucando, né, uma fratura feia no tornozelo. Aí voltei para São Paulo novamente, fiz todo o tratamento e voltei aí em 91, ainda fomos campeões em cima do nosso time Corinthians, né? Aquela final que o Raí faz os 3 gols, né? E aí em 92 comecei a disputar Libertadores, Campeonato Brasileiro, que era no começo do ano, e no meio do ano acabei saindo, e aí sim, estava com o passe na mão, acabei acertando com o Corinthians, né? E aí foi uma passagem muito boa também no Corinthians. Acabei marcando bastante gols no Corinthians. Bom, eu conhecia todos os jogadores, tinha uma amizade muito grande com todos ali. Mas eu tinha aquela preocupação de como a torcida ia reagir, né? De tanto tempo de São Paulo, porque é que nem o Casagrande, jogou no São Paulo. Mas é o Casagrande. Dizem que ele é São Paulino até hoje. Ele jogou no São Paulo emprestado, todo mundo diz que ele é São Paulino. Ele foi muito bem acolhido lá no São Paulo, né? Em casa é gente boa demais, assim. Então a gente fez uma amizade. Só que o São Paulo na época não fixou o passe dele. Então ele foi muito bem no São Paulo, mas o Corinthians foi lá e puxou ele de volta. Exatamente. E assim, eu tinha essa preocupação no Corinthians, como é que ia ser. Mas, fui recebido muito bem.
assim, é que depois, né, que disputei o Campeonato Paulista, acabando com o Campeonato Paulista, apareceu essa proposta do Japão. Aí fui conversar com o Matheus, que era o presidente na época, falei, meu, os caras estão pagando isso. Ele falou, meu, vai com Deus, porque não tem como te pagar isso. Gostaria que você ficasse, né, você está muito bem, mas... E eu também já estava, assim, com uma idade já mais, né, estava chegando aos 30 anos, falei, eu preciso dar uma reforçada na parte financeira aí, né. E aí, por isso que eu acabei indo para o Japão e, sim, fiquei pouco tempo no Corinthians, mas por causa disso. E o velho Vicente Mateus, com todo o seu estilo tosco de ser, era um homem de um coração do tamanho de um bonde. Ele era corintiano doente, mas ele via muito o lado humano de todas as pessoas que estavam em torno dele. Um ser humano que eu tive a honra de conhecer, ele e a esposa dele. O Sérgio Roberto Paiva Pinto aqui está te fazendo uma pergunta, não sei se você vai lembrar. Na final do Paulista de 85, se o chute do Edu Marangon do meio do campo tivesse se convertido em gol, o resultado do jogo poderia ter sido outro. Bem uma pergunta de um português, torcedor da Portuguesa, meu caro Tostão. Realmente, se você chuta e a bola entra, realmente é gol e o placar teria sido outro. Ele pergunta se aquele chute do Marangon do meio do campo poderia ter dado algum gostinho melhor para a luzinha. Tadinho, o Tostão estava lá assistindo o jogo naquele dia. Mais uma vez ele viu a Lusa perder. Você acha que se entrasse aquele chute do Edu Marangon do meio do campo, o jogo poderia ter mudado aquele jogo de 85, né? Sérgio, falar que poderia ter mudado, não sei. Agora que seria um belo gol, teria sido, né? Porque foi do meio do campo, o Gilmar deu um tapa nela, ela bate no travessão assim, né? Ele cai para trás, ainda tem que se levantar e tem toda aquela situação. Mas o time da Portuguesa era muito bom, né? Pô, tinha Luiz Pereira, tinha Wagner, tinha vários jogadores experientes, bons. E a Portuguesa estudou muito como o São Paulo jogava, né? Então, assim, o São Paulo tinha... Por isso que eu falo assim, o Cilinho ele tinha umas tiradas que era muito legal. E ele falava, às vezes ele falava para o torcedor, assim, se vocês chegarem 10 minutos atrasado no estádio, vocês vão perder o primeiro gol. Chega rápido. Por que ele pensava isso? Por que ele fazia isso? Porque ele achava que os 10 primeiros minutos, 10, 15 primeiros minutos, os clubes se analisam, os times se analisam dentro de campo. Ninguém quer arriscar. Então, assim, o jogo começa morno, depois começa a pegar. E ele fazia, não, nós temos que sair e já ir para cima. Né? Pegar essa banho-maria do pessoal, ainda que está se ajeitando dentro de campo, né? E a gente vai para cima e já tenta liquidar. E depois tinha outra. Se o São Paulo normalmente conseguia fazer o gol, o São Paulo se retraía. De uma forma de trazer o time adversário. Não é que a gente estava passando sufoco lá atrás. Era tudo uma coisa meio planejada. A gente retraía, e como nós tínhamos jogadores muito rápidos, era o Careca, o Miller e o Silas eram rápidos, né? Principalmente o Miller era muito rápido. Então, quando o time queria sair, acabava tomando o segundo e o terceiro, e aí liquidava a fatura, né? E a Portuguesa observou isso daí. Então, assim, no começo do jogo ficou aquele negócio, o Portuguesa de um lado, São Paulo do outro, ninguém queria sair. E não aconteceu absolutamente nada. E teve esse lance do Edu, que realmente poderia ter dificultado, né, para se ganhar o título. É um gol, né? Você tem que depois correr atrás. E o São Paulo normalmente saía na frente. Entendeu? Então, você poderia ter dificultado nesse sentido também, né? De ter que sair para jogar e buscar o resultado, né, negativo, né? A pergunta do Gabriel Trevisan, a primeira pergunta que ele fez lá em cima, uma pergunta meio engraçada dele, vamos ver, mas isso aqui, olha, ninguém perguntou para ninguém aqui ainda isso aqui. Se você fosse montar um time na pelada, o atacante eu acho que eu já sei, até porque você já falou o nome dele aqui. Quem seria seu goleiro? É difícil, né? Assim, vou falar dos goleiros que eu trabalhei, mas mesmo assim seria... Ele quer que você escolha um. Escolhe um para você pôr no gol naquela pelada. Sábado, depois da caipirinha, depois do churrasco, vai jogar aquela pelada. O centroavante seria o Careca. E quem você colocava no gol? Eu acho que colocaria o Zete.
Zete, não colocava o Gilmar Rinaldi. Você acha que o Zete foi mais goleiro que o Gilmar? É isso que eu estou falando, assim, eu trabalhei com grandes goleiros, né? Gilmar, Zete. Os dois campeões mundiais com o Brasil em 94, um era o segundo, outro era o terceiro goleiro, né? Valdir Pérez, que também foi para a Copa de 92. Difícil, né, de você escolher um assim, porque era mais ou menos o mesmo nível, entendeu? Um nível alto, não era o mesmo nível, mas nível... Não, eram grandes goleiros, né? Na realidade, eu diria para você que o nível do futebol que você pegou era uma coisa completamente diferente do que a gente vê hoje. Eu me atrevo a dizer que se você começasse a jogar bola hoje, você jamais seria lateral esquerdo. Você ia jogar com a 10, porque o que estão procurando no futebol mundial de um meia esquerda criativo e canhoto, e não existe no futebol, você jamais o seu talento ia ser desperdiçado, entre aspas, numa lateral esquerda. Hoje, você não jogava de lateral de jeito nenhum. Isso é o que eu penso de futebol, que tive a felicidade de viver esse time que você jogou, essa época de ouro, a época do Palmeiras, a época do Santos, e tenho a tristeza, os nossos ouvintes já me conhecem, de assistir o futebol brasileiro hoje, onde alguns treinadores que montam aqueles ônibus na defesa e ganham de goleada de 1-0 são colocados como deuses do futebol. Nosso colega o Gabriel Trevisan fazendo mais uma perguntinha daquelas, ele só está te botando em sinuca. Qual clube que você sempre teve vontade de jogar e não conseguiu? E se você jogaria no Juventus? Claro que jogaria no Juventus, Gabriel. Mas qual foi o clube que você sempre imaginou jogar e não conseguiu? Falar a verdade, assim, daqui do Brasil nenhum, né? É lógico, né? Não seria um prazer jogar no Palmeiras, seria um prazer jogar no Santos, mas assim, eu joguei nos 3 maiores clubes do Brasil, né? Assim, em termos de torcida, em termos de nome, né? E então, assim, aqui no Brasil, estou satisfeito em termos dos clubes que eu joguei, né? Talvez na Europa, né? Eu tive uma oportunidade, na época o São Paulo não quis vender, e ter ido para a Inglaterra, né? O Arsenal estava querendo comprar na época, mas o São Paulo tinha vendido o Careca, tinha vendido o Miller e tal, e foi na época que o Mirandinha foi para a Inglaterra, né? Jogar no Newcastle. A gente estava junto na seleção, e a gente teve esse torneio que eu falei, que a gente jogou em Wembley, né? E aí teve essa proposta. E o São Paulo falou, pô, mas você está indo para a seleção, você está, né, tá bem aqui, e acabou me enrolando e eu acabei não saindo. Mas eu acho que seria, né, uma satisfação jogar. Hoje, naquela época, não era tão fácil você sair, assim, para ir para um clube grande na Europa, como é hoje, né? A gente vê pelo valor que foi o Raí. Imagine, o Raí foi vendido por 2 milhões e 200 para a França. Careca, hoje o jogador é vendido com 16 anos por 10. Então, nem veste a camisa do time principal, nem sabe como que é um jogo de um time principal e já está jogando na Europa. É um absurdo isso. Careca ainda foi menos ainda, porque foi um pouco antes do Raí, né, que ele foi para a Itália. E os contratos, assim, o brasileiro não tinha nem noção de quanto se ganhava lá, né? Careca conversando comigo, ele falou, os 2 primeiros anos que foram os 2 primeiros anos de contrato que ele assinou, eu ganhava menos que o zagueiro do Nápoles. E eu tive que cumprir, né? Tive que cumprir, porque os caras não vão rever essa situação. Aí também depois, aí pediu o atraso todo. Pediu que tinha direito, afinal de contas, dividiu o grande título com Maradona e com o alemão. O Gustavo Ciarlariello está perguntando aqui, essa família Ciarlariello deve estar com a cola da minha pergunta aqui. Essa também estava para o final. Qual foi o jogo mais emocionante da tua carreira? Grande abraço, Gustavo, que já teve aí, Nelsinho, já teve sofrendo aí 45 minutos ao meu lado, o Gustavo Ciarlariello, que desenvolve um projeto muito interessante lá no Caioba. Um grande abraço, Gustavo. O mais emocionante, Nelson. O jogo mais emocionante, Gustavo, todo jogo, ele né, principalmente finais de campeonato, eles são muito emocionantes, né? E como você falou, né,
por ter participado de seleção, né, de campeonatos importantes. Talvez aquela final de 85, que acabou sendo em 86, né? Na verdade é 86, né, Campeonato Brasileiro, final contra o Guarani foi né, mas porque eram duas equipes muito boas e assim chegou nos extremos dos extremos, né? Foi para o tempo normal, foi para o jogo normal, depois foi para a prorrogação, depois foi para os pênaltis e assim foi uma partida muito muito forte. Agora, como eu tive também esses vários títulos, eu tenho acho que 6 ou 7 títulos paulistas, tem Campeonato Brasileiro, né, que foi isso daí, desses campeonatos que a gente disputou pela seleção. Então, assim, medalha de ouro também de Anápolis foi uma emoção muito grande, né, ganhar para o Brasil, né, sempre quando você está defendendo a seleção brasileira é uma emoção muito grande. Outra pergunta, o que representou vestir a camisa da seleção brasileira e ter uma medalha de ouro, uma medalha de prata, perdão, olímpica. Você teve na seleção pelas mãos do Carlos Alberto Silva, mineiro de Poços de Caldas, que começou muito bem na seleção e depois, na minha opinião, entre aspas, ele acabou sendo meio que fritado ali na seleção. Eu acho que ele não teve o tempo suficiente para mostrar toda a capacidade. Era um técnico que na minha opinião, ele aliava a força com a técnica e um técnico que mantinha muito, muito bem o seu time organizado. Você acha que ele foi injustiçado na seleção brasileira, Nelson? Não só ele, como eu mesmo fui também, e talvez mais um ou outro jogador na época também foi injustiçado. Porque aconteceu, mas teve a Copa de 82, que era, né, aquela baita seleção brasileira, né, discutível, mas não ganhou. Aí teve 86, né, também não ganharam, levando mais ou menos um mesclado daqueles jogadores que tinham em 82, mais o pessoal, e acabaram não ganhando. Então, assim, foi decidido assim, fazer uma renovação, né, no futebol brasileiro, assim, com jogadores mais novos e preparar para 90. Para a próxima Copa, que seria para 90, né? E porque, na verdade, em 86, eu já poderia ter ido. Em 86, inclusive, fui escolhido no melhor lateral brasileiro. Tinha aquela revista Placar, onde eles davam aquela bola de prata, né? Então, assim, eu fiquei na frente do Branco, fiquei na frente do Eduardo, do Mazinho, que jogava pela lateral direita, jogava pela esquerda. Então, assim, que eram os concorrentes na época. 82 era o Júnior, 86 o Júnior já não jogava mais lateral, jogava mais no meio. No meio. Então, assim, e o São Paulo tinha sido campeão brasileiro, campeão paulista em 85 contra a Portuguesa, campeão brasileiro em 86. Então, já era para mim ter ido, né, para a seleção, para uma Copa do Mundo naquela época. E a desculpa que o pessoal da CBF deu para a diretoria de São Paulo, que tinha muitos jogadores de São Paulo na seleção. A base da seleção era de São Paulo, era Gilmar, Careca, Miller, Silas, tinha muito, e Dario Pereira na seleção uruguaia, Oscar na seleção. Então, assim, mais da metade, eu acho que os únicos que não foram foi eu, o Zé Teodoro, e o Sidney. O Sidney e o Márcio, o Bernardo, né? Aí o Falcão foi também, né? Então, assim, foi que eles alegaram e falaram assim, não dá para levar um time para jogar. Tinha que levar o time inteiro se fosse o melhor. Era até mais fácil, entrosava mais. Chegaram foram isso, não dá para levar o time, né? Pegar um time, né, como se fosse levar. Mas se aquele time tem todas as peças que, né, que comprova que estão melhores para estar lá, eu acho que teria que levar, né? Aí, né, não deu certo a Copa de 86, houve essa renovação, foi quando começaram a chamar Tafarel, Romário, Giovani, muitos Douglas, né, que jogava no Atlético. Então, assim, Geraldão, zagueiro, que também era do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, né? E aí começou, assim, começou uma etapa totalmente nova. Então, mudaram o treinador,
chamaram o Carlos Alberto Silva, que era um grande treinador. O Carlos Alberto Silva levou o Bebeto, que era o preparador físico, que era do São Paulo na época do Cilim, que era um baita preparador físico. Então, assim, foi uma comissão muito boa. E aí começamos. Por isso que eu falei, a gente começou com o pré-olímpico, como campeão pré-olímpico, aí já deu credencial para ir para o Pan-Americano, foi medalha de ouro no Pan-Americano. Fomos para uma Copa América, nós não ganhamos, mas até quando o São Paulo depois veio a contratar o Rojas, porque num jogo contra o Chile ele fechou o gol contra a seleção. E tanto é que veio para o Brasil depois, né? Foi contratado pelo São Paulo. E teve esses campeonatos, bicentenário da Austrália, da Inglaterra. E, sabe, tá numa média muito alta. Acho que o único jogador mais velho que tinha, assim, que não era velho, que era o Careca, né? Daquela geração passada, né? Então, isso foi até 80, começou em 86, né? 87, 88, até praticamente no final de 89. Aí mudou a diretoria da CBF, né? Quando entrou o Teixeira, o Ricardo Teixeira, saiu o velhinho, que era, acho que, não me lembro muito bem dele, o nome dele, que era o presidente, acho que era o Julito Coutinho. E Teixeira entrou com a mentalidade de carioca, né? Quer dizer, não sei se ele é natural do Rio de Janeiro, mas a mentalidade e a vivência dele era toda de lá. Tanto é que ele acabou trazendo o Lazzaroni de volta, que o Lazzaroni estava na Arábia, estava totalmente fora do Brasil. E aí o Lazzaroni chegou e, né, acabou eu sendo muito prejudicado, porque eu acabei não sendo mais convocado, eu estava como titular da seleção. E de titular para você não ser convocado. Então, assim, uma coisa absurda. Aí, quanto ao treinador, quanto ao Carlos Alberto Silva também mais uma coisa, né? Quer dizer, tirar uma forma de tirar um treinador que está ganhando. Viu? E aí houve aquela polêmica entre né, na imprensa, né? Mas aqui no Brasil, né, acaba tudo virando. Acabando em pipoca, né? E mesmo assim, você ainda conseguiu fazer, se eu não me engano, foram 37 partidas com a camisa da seleção. Ou foram 35 ou 37. Acho que foram 37, ou seja, não é um número de se jogar fora. São 20 horas e 47 minutos, rodapé aqui do olho no olho. Eu tinha te prometido até 8h45, mas o Gustavo Cerlariello engatou uma pergunta aqui. Essa é complicada de você responder. É tão complicada que pode se tornar fácil, Nelson. Qual a sua avaliação atual do futebol brasileiro que poderia ser mudado? Quantas páginas você vai dissertar para o Gustavo Cerlariello, Nelson? Ele quer me complicar, né? Porque a pior coisa que tem, né, Gustavo, é tipo você ter jogado em outra época e falar da época atual. Eu não me arrisco a falar dessa época atual, porque os caras falam que hoje o futebol é mais corrido, né? E que precisaria talvez ter muito mais preparo físico. Eu tinha um baita preparo físico. Sempre me preparei muito porque eu achava que era importante, né? A preparação física é importante. Não adianta você ter a técnica se você não tiver a condição física para realizar. Cafu foi um dos jogadores que tinham capacidade pulmonar mais potente que eu já vi, assim, né? Tipo, ele fazia 16 km por hora, que o normal de um jogador, 16 não, chegava a 18. O normal de um jogador, no ápice, muito bem preparado, é 15, 16. Né? E, então, assim, eu não vejo diferença, né, nessa questão de estar bem preparado, né? Então, os caras falam, o jogo hoje é muito mais amarrado, porque os jogadores são mais preparados. Eu não vejo por esse lado. Pelo menos pensando por mim. Eu jogaria hoje, eu acho que até muito mais fácil hoje, em termos assim, de fisicamente, porque são todos muito bem preparados. Naquela época, o que acontecia? Às vezes pegava um Serginho Chulapa pela frente e falava, o Serginho não era muito de treinar. O negócio dele era fazer gol. E assim, né, talvez, se ele fosse, né, em termos de preparação física, se preparasse muito mais, é que a gente sempre comentou de vários jogadores, né? Pô, se esse jogador se cuidasse muito mais, se ele,
ele seria um baita jogador, né? Teria talvez conquistado mais coisas. Mas, assim, né, a gente avalia por esse lado. Agora, em questão técnica, em questão assim, é muito difícil, né, você falar. Eu só posso falar que eu peguei uma geração de grandes jogadores, né? Não só a minha geração, como a geração passada. Eu falo a geração que eu falo, tipo, uma década, vai, de 80, 90 foi muito boa. Uma década para trás também foi muito boa, né? De 70, de 80. E a década até de 95, 96, até 2000 talvez tenha sido muito bom também. Mas daí para frente, eu não sei, caiu tanto. A gente acho que imitou muito futebol europeu. Exatamente. A gente nunca vai conseguir competir com eles. Não adianta querer jogar como eles, que vai perder sempre. Nós fizemos o caminho contrário. Eles sempre se espelharam no futebol brasileiro, né? O futebol argentino, que era o futebol técnico, né? E na época eles eram a raça, né? Só tinha treinamento, assim, né? Então a gente falava que era meio robotizado, né? O futebol europeu, né? Então eles começaram a tentar adquirir mais essa técnica, se soltar mais, fazer. E nós começamos a ficar robotizados, achando que a gente tinha que. Então era a mesma coisa que você fazer um jogador aqui para mandar para a Europa. Eu acho que é isso faz hoje. É isso que é feito hoje. Prepara um jogador aqui que cai dentro disso. O cara é grande, o cara é isso, o cara é aquilo, o cara. E na verdade, o que importa mais é o que está menos se vendo, que é o cara joga bem, o cara é bom, o cara tem o dom. Porque jogador bonzinho, que nem o Zé Teodoro fala, tem de monte. Tem. No Brasil, então, você vai achar. Agora, aquele jogador que faz a diferença, que realmente é um dom de Deus mesmo, é assim, isso está faltando hoje em dia. Talvez ele esteja perdido aí, porque às vezes não dá uma oportunidade, né? Com oportunidade, e também não se monta a forma de jogar para esses jogadores. O brasileiro continua querendo jogar a europeia. E agora, com essa vinda dos técnicos europeus aqui, fizeram todo esse sucesso aí no último ano, realmente ficou mais complicado ainda. Tanto é que são os resultados. O grande time da Sociedade Esportiva Palmeiras, campeão paulista, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, foi jogar o Mundial de Clubes e levou 2 cocos pela frente e não conseguiu jogar. Simplesmente não conseguiu jogar, porque é um time moldado para jogar na forma europeia. E olha que o Palmeiras na minha opinião, um dos 2 melhores equipes do futebol, 2 melhores equipes do futebol brasileiro, mas está tentando jogar muito a europeia, fazendo muito sucesso aqui, e lá fora não adianta. E outro detalhe, né, Nelsinho? Pergunta básica. Há quanto tempo o Brasil não é campeão mundial? Desde 2002, estamos em 2021, vamos fazer 20 anos. Acho que isso não é coincidência, é? Não, com certeza não, né? E é o que você colocou, nesse último jogo do Palmeiras, então, agora, o Palmeiras tem um baita time, não sabe jogar retrancado, né? O Palmeiras é bom quando ele joga. Tanto é que ele fez o gol rápido até nesse time da Argentina, né? Só que aí o que fez? O treinador foi lá e quis fechar. Aí começa a ser, e como aconteceu no jogo contra o River, né? Ou vai lá na Argentina, mete 3 cocos nos caras lá, que é coisa muito difícil de acontecer. E vem aqui no Brasil, toma 3. Não jogou nada. Nada. Time que tem, que nem se falou, de uma qualidade que tem, os caras chegaram a estar com um jogador a mais e não assim tomando sufoco. E foi a primeira vez que isso daí você deve ter ficado com inveja, né? Porque esse jogo Palmeiras e River foi a primeira vez que um time brasileiro conseguiu ter uma arbitragem justa contra time argentino. Porque o que o brasileiro sofre na mão de arbitragem contra time argentino foi tudo muito correto. Palmas para o árbitro. Os lances do VAR ele interpretou perfeitamente, não houve nenhum engano, nenhum erro. Mas uma Libertadores, a gente vê sendo feito justiça contra time argentino, é um milagre de ter acontecido. O Palmeiras deu muita sorte, né, nesse jogo e assim, tem uma arbitragem muito perfeita. E a arbitragem
lá na Argentina ainda tinha expulsado um jogador do River no primeiro lance, ou seja, as duas arbitragens foram perfeitas. Bom, o Clinton Namura aqui está dizendo que naquela época imperava o carioquismo. Dona Neide Salariero está dizendo que foi um excelente programa para nós. O Gustavo Salariero faz a última pergunta, meu senhor. Essa é a última. Hoje, quem faz a diferença no Brasil? Jogador brasileiro ou no Brasil? Um jogador que joga no Brasil. Joga no Brasil, assim, nossa, tá difícil, né? Faz a diferença. Tá difícil de responder. É terrível. O jogador brasileiro que faz a diferença é o Neymar, né? Porque, assim, não ele pode ter alguns defeitinhos, tem os negocinhos dele lá, às vezes ele até prende muita bola, às vezes ele abusa até da condição que ele tem, e talvez ele tivesse que ser um pouco mais objetivo do que querer, né? Às vezes só fazer a apresentação, mas é um jogador excepcional, né? E hoje, você pegar aqui no Brasil, qual jogador que você poderia mais ou menos chegar perto ou comparar, né? Não tem como. Então, e na nossa época, você tinha, como você falou, você tinha meia esquerda, acabaram com meia esquerda. Nossa, você tinha grandes craques, né? Pita. Nelsinho, o Falcão sentou no banco de reservas do São Paulo Futebol Clube. Isso é uma frase que meio que mostra qual era o futebol que eu assistia e que você jogava. Ou eu estou mentindo? O Falcão humildemente não aceitou a reserva do São Paulo Futebol Clube do Cilinho? Ele aceitou? Porque tinha gente jogando melhor que ele na época. Ele vinha de uma contusão, né? Ele vinha de tal, e ele poderia simplesmente chegar e falar: não, eu sou o Falcão, rei de Roma. Se eu estou machucado, eu não fico no banco, me deixa de fora, então. Mas ia ficar uma briga, um clima muito ruim entre o treinador e ele. Acabaria tendo que a diretoria decidir entre um e outro. Mas ele, assim, foi de uma hombridade muito grande, né, de aceitar e esperar a recuperação dele, como foi feito, depois mostrar mais ainda o futebol dele, que ele não precisava mostrar. Uma grandeza impressionante. O Falcão é um cara de um caráter, de uma grandeza tão grande que ele acabou não dando certo como treinador no mundo do futebol. Ele é muito honesto, muito certo para conseguir encarar esse momento do futebol brasileiro. E a Bia Ciarlariero está dizendo parabéns a nós pela entrevista. Valeu, Nelsinho, você faz parte da história do futebol. Bia, muito obrigado. E na próxima a gente precisa combinar para você não colar as perguntas que eu tivesse pronto. Nelsinho, 20 horas e 58 minutos, passou um pouquinho do tempo. Muito obrigado de coração por ter feito esse olho no olho com a gente. E a última palavra, logicamente, é sua, para você dizer tudo aquilo que você imaginou que fossem te perguntar e não te perguntaram, alguma coisa que você gostaria de falar, uma mensagem, qualquer assunto, a palavra da Alta Conexão é sua. Primeiro, mandar um grande abraço à família Ciarello, né, que são todos amicíssimos, pessoas de mais alta qualidade, né, e, então, assim, a família, né, aos amigos, né, ouvintes que fizeram as perguntas também, né, e participaram junto com a gente. Foi um papo gostoso, um papo tentando esclarecer, ou pelo menos colocar a minha visão do futebol hoje, e também um pouco do que eu passei dentro do futebol, né, do que eu vivi, como é que foi a minha carreira, né. Vou deixar uma boa noite, um grande abraço a todos, a você, Vanderlei, foi um grande prazer, e dia que precisar, estamos juntos aqui. Eu que agradeço e espero que tenhamos ganhado um ouvinte, uma pessoa que vai acompanhar o Olho no Olho, sempre, todas as sextas-feiras, às 20 horas. 20 horas e 59 minutos, o Olho no Olho vai ficando por aqui, facebook.com/Alta Conexão, e na ITT Play de Teresina, eu tive o prazer de entrevistar Nelson Luiz Kershner, o Nelsinho, jogador do São Paulo Futebol Clube da Seleção Brasileira,
Excelente final de semana a todos e voltamos na próxima sexta-feira.